Zaidan, a gente continua monitorando, claro, tudo que acontece lá no Oriente Médio, no terceiro dia de conflito entre forças americanas e também israelenses contra o Irã, ataques que começaram ali na madrugada do último sábado e, claro, seguem de forma ininterrupta até agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há pouco participou de um evento em Washington, reuniu ali oficiais militares americanos, né, em uma cerimônia ali de congratulação a eles. E nessa cerimônia ele destacou que, segundo ele, a perspectiva desse conflito lá contra o Irã é que dure entre 4 e 5 semanas, mas que, se for necessário, os Estados Unidos vai seguir, tem força para isso, tem potencial para estender o conflito se isso for necessário. Reforçou que não haverá a entrada de tropas americanas por terra e classificou essa ação como, entre aspas aqui do Trump, a nossa última e melhor chance de eliminar a ameaça do regime iraniano, e destacou ainda que o conflito deve durar de 4 a 5 semanas ou mais, como eu destaquei há pouco. Mais cedo, o governo iraniano disse que tinha atacado o gabinete de Benjamin Netanyahu em Israel, algo que não foi confirmado, tampouco negado pelas forças israelenses. E, enquanto isso, claro, bombardeios continuam e com repercussões e acompanhamentos mundo afora, viu, Zaidan? Todo mundo de olho, com foco total no Oriente Médio, porque as repercussões são gigantescas e constantes, né? Está demonstrado que o Netanyahu não estava em seu gabinete, mas o fato de Israel não confirmar nem negar é uma tradição que vem de muito tempo, né? Por isso consolidou-se, cristalizou-se como tradição. Israel, quando não diz nada, é uma espécie de confirmação. Seja uma ação, digamos, um ataque a um depósito de armas na Síria. Aí a Síria diz que foi Israel. Se Israel nada diz, não desmente, nem confirma, é porque foi Israel. E eles nem confirmaram, nem negaram até agora que o gabinete de Netanyahu tenha sido atingido. Mas está demonstrado que ele não estava lá. Eles visitavam, inclusive, uma área atingida por mísseis do Irã. E o Irã passa a ter um triunvirato, né, até que a Assembleia de Peritos. A Assembleia de Peritos é uma assembleia clerical, ela tem 88 integrantes, e essa Assembleia é que irá escolher o sucessor de Khamenei. Só houve uma sucessão a rigor desde a Revolução em 79, né? Khomeini foi o líder supremo de 79 até sua morte, 10 anos depois, né? Ele morreu em 89, e o Khamenei desde então. Então é a segunda vez que há um processo de sucessão do principal líder, que eles chamam de líder espiritual e político. E, de qualquer maneira, enquanto isso, o Ali Reza Araf, ele é clérigo, obviamente, é um ayatolá, ele foi nomeado como líder supremo interino. E ao lado dele, nesse conselho de liderança, estão o presidente do Irã, o Pezeshkian, Massoud Pezeshkian, e também o que eles chamam de juiz-chefe, né? O principal líder do poder judiciário no Irã, que é o Golan Mohsen Ejei. Então esses três formam o conselho de liderança. Mas há uma figura que é muito relevante na estrutura de poder do Irã, que é o Larijani. E o Larijani, inclusive, está com o comando de fato da Guarda Republicana, da Guarda Revolucionária, e o Larijani era um dos alvos listados por Israel. Ele era e continua sendo um dos alvos, né? E o Larijani disse que não haverá negociação agora com os Estados Unidos. O Trump chegou a dizer que a nova liderança queria negociar, e aí
ele dá aquele ar de quem está prestando um favor. Eu vou negociar, eles deveriam ter feito isso antes, teria sido muito fácil, muito mais simples. E daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre a lista imensa de mentiras de Donald Trump com relação ao Irã. Uma lista imensa. E que, obviamente, não é aleatória, né? Ela tem um objetivo. Essa série de mentiras tem um objetivo. E segundo o Laranjani, não há a menor possibilidade agora de uma negociação. Então, o próprio Trump admitiu hoje que serão necessárias mais semanas do que o previsto. Ele falava até anteontem 4 semanas, ontem falou que poderia ser menos, poderia ser mais, e hoje disse que provavelmente essa operação durará mais do que 4 semanas, talvez 5, talvez mais. Talvez um pouco surpreso com a reação iraniana, que atingiu bases dos Estados Unidos no próximo, e inclusive Bahrein, Catar. O Catar tem a principal base dos Estados Unidos na região, uma das maiores do mundo, e ela foi severamente atingida, pelo menos em sua estrutura. Não significa que morreu muita gente, nada disso, mas em sua estrutura. E hoje, o Irã confirmou que a esposa de Ali Khamenei faleceu. Depois dos ataques, ela estava em coma, e hoje cedo, pelo nosso horário de Brasília, horário de São Paulo, o governo iraniano confirmou a morte da esposa de Khamenei naquele ataque, porque não foi um ataque só ao local da reunião, eles estavam no local subterrâneo, 48 lideranças iranianas atingidas, inclusive o Khamenei, mas também a nora de Khamenei, um dos filhos de Khamenei, uma das filhas de Khamenei morreram nesses ataques. E o Ahmadinejad, né, que foi um presidente iraniano bastante conhecido, ele dava muitas declarações, muitas entrevistas, aparecia mais do que é comum para lideranças do Irã. O Ahmadinejad também foi morto, segundo as informações de Israel, confirmadas pelo Irã.